Só o conhecimento não garante a atitude correta nem conclusões acertadas. Toda sabedoria e conhecimento deste mundo não são suficientes para evitar o erro. Somente a sabedoria vinda de Deus atribui o valor correto a tudo o que compete pela atenção do homem. Garante o uso adequado do conhecimento ao buscar a atitude correta. Bom dia, estamos aqui mais uma vez no canal da Missão Ressignificar. Mais um vídeo para que a gente possa meditar e estudá-lo juntos, né? Hoje nós vamos falar a respeito de ser o melhor nem sempre pode ser a melhor opção. Contexto bem diferente do que nos apontam os dias de hoje. E para falar disso nós vamos começar com Provérbios 24, de 3 a 5. E diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deletáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. O homem, ele é o único ser com uma intensa capacidade de inteligência. Nós sabemos disso. Os animais têm inteligência? Têm, mas não como o homem. E essa inteligência que é inerente ao homem, ela é uma inteligência física, que faz parte do corpo, que faz parte do homem. O homem, quando nasce, ele nasce com essa inteligência. E à medida em que o homem vai crescendo, que o homem vai se desenvolvendo, naturalmente, essa inteligência, ela também vai crescendo e ela também vai se desenvolvendo. E essa inteligência, ela pode ser diferenciada de pessoa para pessoa. Alguns com mais inteligência, alguns com não tanta inteligência. Alguns com inteligências específicas em determinadas áreas, outros com inteligência específica em outras áreas. Por exemplo, algumas pessoas desenvolvem uma inteligência fantástica na área de exatas. E eu lembro de um colega, quando eu ainda estudava na nossa linguagem um pouco mais antiga, antes do segundo grau, né? Que hoje é o ensino médio, estava ali mais ou menos não minto, era exatamente no segundo grau, primeiro ano do segundo grau. E tinha um rapaz por nome de Edson também. E ele era fantástico no que dizia respeito à matemática, física, o que envolvia cálculos. Nenhum professor era melhor do que ele, era algo assim fantástico. Mas, em compensação, tudo que ia para outra área de humanas era um desespero para ele conseguir média. Então, a inteligência tem isso. E a inteligência ela pode ser medida. O homem desenvolveu uma técnica que se chama QI, e não é quem indique, né? É um coeficiente de inteligência e por aí se dá determinada pontuação. São testes que são feitos e vão dando determinadas pontuações. E à medida, quanto mais ponto a pessoa for adquirindo, maior é a inteligência. Já a sabedoria
e o conhecimento, eles são adquiridos durante a vida. Então o conhecimento e a sabedoria, eles não são especificamente que nasce conosco igual a inteligência, não é uma questão física. Eles vão sendo adquiridos à medida que a gente vai se desenvolvendo. A inteligência, ela vai aumentando e ela vai aparecendo na forma que ela é à medida que a gente se desenvolve. Ela cresce junto conosco. Agora já o conhecimento e a sabedoria, eles se desenvolvem, nós vamos adquirindo essa capacidade com o tempo. E eu acho interessante porque eu costumo ver, às vezes, pessoas bem mais velhas que viveram muito e não adquirem um pingo de sabedoria. Então, por isso que eu falo que não é uma questão física. Em determinadas situações, elas não conseguem aprender com as circunstâncias da vida. Então, a sabedoria e o conhecimento são adquiridos durante a vida, enquanto a força mencionada nesse texto, ela não é também uma característica física que o texto está mencionando. Claro que nós temos, assim como a inteligência, nós temos uma força física, mas aqui no texto ele não está falando especificamente da força física. Mas um homem sábio, ele é forte, como diz o texto. Mas essa força que está sendo mencionada, ela não é uma força física. Gente, perdoe, mas está complicada a minha garganta. E o resultado da sabedoria, confirmada pelo conhecimento. Então a sabedoria, o homem forte, ele é sábio. E o conhecimento, ele acaba firmando essa força. É como se a força fosse o resultado da junção da sabedoria e da força. Resumindo, inteligência não é igual a sabedoria, sabedoria não é igual a conhecimento e conhecimento não é igual a força. São três coisas distintas, cada um com suas particularidades, cada uma com suas funções, e aquele que consegue assimilar todas essas características vai se tornar grande. Provérbios 24, 3 a 5, se a gente for olhar esse texto que a gente leu, numa visão assim, mais no contexto familiar, a gente pode perceber algumas particularidades. Por exemplo, o verso 3 diz que é a sabedoria que traz harmonia ao lar. Com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Então a edificação da casa, ela vem da sabedoria. O sol está castigando. Então com sabedoria edifica-se a casa. Então é a sabedoria que traz harmonia ao lar. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Ela edifica a sua casa, ou seja, o seu lar. Quando essa palavra tem início, essa sabedoria de Provérbios 14:1, quando ela tem início, enquanto a família ela é constituída apenas pelo casal, esse casal, esse marido e essa esposa, eles são como que se fossem o profeta João Batista. Eita, Edson, agora você viajou na maionese. Mas vamos andar. Qual foi a função de João Batista? Preparar o caminho para o Messias. Vocês concordam comigo? Olha lá em Isaías 41. Eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Malaquias 3:1 também fala: eis que eu envio o meu mensageiro,
e ele há de preparar o caminho diante de mim. Então, João Batista é aquele que chegou e chamou a atenção do povo para a chegada do Messias. Se convertam, larguem essa vida, deixem disso. O importante é seguir a Deus. E aí ele andava pelo deserto, levando a palavra, tentando mostrar às pessoas o caminho errado e tentando mostrar que nesse caminho errado só iam se dar mal e que eles precisavam se converter e procurar andar por caminhos retos. E aí, por conta exatamente dessa forma, os pais são como o profeta João Batista na vida dos filhos. Observe que nós estamos lendo, eu estou falando dessa palavra no contexto da família aqui agora nesse momento. Os pais são como o profeta João Batista na vida dos filhos. E eles são escolhidos para preparar o lar e apresentar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Numa versão que eu tenho, na King James, fala que carrega o pecado do mundo. Então, na realidade, já vem carregando um grande peso. E a função do pai e a função da mãe, a função do casal, quando constituindo a família, começando já da forma correta, a mulher edificando a sua casa, o marido entendendo, fazendo a parte dele e juntos educando os filhos no caminho, são como profetas, assim como João Batista na vida. E tem até um vídeo, né, no nosso canal, Profetas de Deus, Sacerdotes de Casa ou Sacerdotes do Lar, não lembro agora, mas podem até dar uma olhada lá depois. João 1:29 diz, a questão de João Batista, né? De preparar e apresentar o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo. E assim também é a família. E desta forma, quando isso acontece, a família vai ser uma bênção. Os filhos serão facilmente inseridos nesta harmonia familiar, nesse contexto. E nem precisa fazer esforço. Porque lá onde nós lemos, vai falar que o homem sábio, ele é forte. Então, a força não é o meu braço, não é a minha imposição, não é eu ter que falar mais alto para que o meu filho ande no caminho. Vai ser a sabedoria de como nós começamos, de como nós vamos lidar com as situações. E à medida que o filho vai observando, os filhos vão observando a conduta dos pais, aí eles vão assimilando. E aí eles vão buscar exatamente aquilo, porque eles estão vendo que aquilo é bom. E desta forma a família vai crescer em harmonia, ela vai crescer de forma abençoada, com os filhos sendo bem orientados. E assim como João Batista, que andava pelo deserto, nós vamos caminhar pelo deserto e esses filhos também vão ter que ser, vamos dizer, em determinados momentos, tratados no deserto, que é lá onde Deus prepara, né? Em caminhos desérticos, difíceis, mas nesses momentos também a família que já vem unida lá atrás, ela vai permanecer em unidade. Então tudo isso vai depender de como a família ela tem início. O homem vai largar seu pai, vai largar sua mãe, vai se unir à sua esposa, vai começar uma nova família. Começando essa nova família com sabedoria, edificando o lar na presença do Senhor, quando os filhos chegarem,
não vai ser preciso fazer esforço para eles se manterem nesse caminho. Se a sabedoria traz harmonia, clareza, unidade, a inteligência cria estratégias e firma a sabedoria. A inteligência, ela é física. E a gente analisando as situações da vida, em determinados momentos, para que a sabedoria seja aplicada, é necessário que nós também desenvolvemos a nossa inteligência. Se formos tolos, nem sempre nós vamos conseguir aplicar a nossa sabedoria. Quanto mais a gente desenvolve a inteligência, melhor nós vamos aplicar a sabedoria. Observe um exemplo em um livro que eu li, eu não sei se foi Evangelismo por Fogo, eu não lembro, o escritor do livro, que era um pastor, mas eu não lembro exatamente bem se era este livro. Ele tinha um irmão, hoje ele é pastor, ele tinha um irmão. E quando eles eram crianças, tinha sempre um embate entre os dois no que diz respeito à divisão de algum alimento. E aí para a mãe era um desespero, vendo os meninos brigando, você comeu mais do que eu, não, foi você que comeu mais do que eu. E aí um determinado dia a mãe fez lá o bolo, e aí conta ele que ela observou, né, quem era o que sempre se aproveitava mais da ingenuidade do outro. E aí ela pegou e falou, pega você e parte para vocês dois, e se virou. E saiu como se tivesse ido embora. Aí o espertinho foi lá e cortou, deixando uma parte maior. E aí na hora que ele foi pegar, a mãe voltou. Não, pera lá, você partiu, agora ele escolhe. Aí ele deu um berro. Não, isso não é justo porque ele vai pegar o maior. Uai, mas foi você que partiu. Aí conta ele que depois desse dia, quando um dos dois ia partir, se pegasse uma régua, era milimetricamente. Se colocasse em uma balança, nem 1 quilo para mais e nem 1 quilo não, 1 grama, né? Nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Era exato. Então é interessante. A inteligência, ela pode e ela é aliada à sabedoria e ela é aliada à força. E aí essa mãe teve paz. Os filhos não brigavam mais por conta de comida, porque sempre um partia e sempre o outro pegava. Acabou-se a confusão. Simples, simples assim. O óbvio, sabedoria. Eu ouvi uma fala do pastor, né, Dr. Rodrigo Silva, aquele arqueólogo, e ele deu uma definição de sabedoria muito interessante, só que já tem um tempinho, eu nem anotei, mas vai caber. Ele disse que alguém, ele viu isso também de alguém, ele citou o nome, eu não lembro, que sabedoria é uma coisa bem óbvia, que quando a gente descobre, a gente, é óbvio. Né? Então, como foi esse exemplo? Então, até aqui, nós falamos do versículo 3 de Provérbios 24. Agora, o versículo 4, ele nos mostra que o conhecimento é o conhecimento que traz provisão e segurança financeira ao lar. Então, eu nasço com inteligência, à medida que eu vou crescendo, eu vou me tornando sábio, e à medida que eu vou crescendo, eu vou adquirindo conhecimento. E vai ser esse conhecimento aliado à minha inteligência que vai determinar o tipo de vida que eu vou ter. E a Bíblia está dizendo aqui, e aqui é um puxão de orelha para todos aqueles que não gostam de estudar, que procuram crescer por um caminho mais fácil. Em determinado momento, como costuma dizer minha mãe, como costuma dizer meus pais, vai dar com burro na água. Em determinado momento vai complicar, mas é pelo conhecimento, é pelo estudo, é pelo profissionalismo que nós vamos encher as nossas câmaras de bens deletáveis. E aqui eu não estou falando de questão de prosperidade, não. Eu estou falando da consequência natural da vida,
de nós nos sustentarmos através dignamente do nosso trabalho. Então, vai ser esse conhecimento. E à medida que eu vou desenvolvendo esse conhecimento, eu vou me dedicando aos meus estudos, eu vou deixando certas coisas que traz comodidade, que traz prazer ao meu corpo, e vou me dedicar a estudar, vou me dedicar a me profissionar. Quando eu estiver no meu trabalho, dependendo do tipo de ramo de atividade hoje, você tem que estar o tempo todo se reciclando. Hoje, essa questão da tecnologia, a gente tem que estar o tempo todo se reciclando. Eu particularmente, eu sou péssimo em tecnologia, quem vive comigo sabe. Eu não gosto de lidar com computador, celular aqui, que eu estou fazendo aqui. Eles para mim funcionam basicamente como ferramenta de trabalho. Eu não tenho jogos, nunca gostei de jogos, mas também nunca fui aquela pessoa dedicada tanto a estudo. Poderia estar muito melhor do que hoje, mas eu não fui sábio o suficiente para estar bem melhor. Mas, graças a Deus, eu estou bem. A minha família está bem, mas poderíamos estar até melhor. Mas aprove a Deus, aqui estou e a Ele damos graças. Então, quer ter um bom salário? Quer ter uma condição financeira boa? Tenha sabedoria, desenvolva seu conhecimento, estude, claro, e coloque na presença do Senhor. Isso não pode faltar, mas nós vamos chegar lá também, tá? Que é só a introdução. O verso 5, ele nos mostra que o homem sábio se torna forte. Mas por que o homem sábio se torna forte? Porque ele não está só. Nesse contexto ali que eu estou lendo dentro da família, você observa que, como eu falei, quando a mulher edifica a casa, o homem entende isso, o homem desenvolve a função dele como sacerdote, a mulher como sábia, o homem como sacerdote. Essa junção os tornam forte. O homem ali não é o ser masculino, mas é o gênero. Essa família se torna forte. E os filhos, quando entram dentro desse contexto, eles ficam mais fortes ainda. E ainda tem um texto que fala que se estão unidos, se estão andando a dois, quando vier um, não vão resistir, não vão subjugá-los. Cordão de duas dobras, ele é mais forte. Então, uma família unida, o homem, a mulher, o filho, eles nunca vão estar só. Eles vão estar em unidade e por isso eles são fortes. Olá, voltando para dizer que esse vídeo vai ter continuidade numa próxima sexta-feira, não sei se essa ou se em outra oportunidade. E vamos começar já trabalhando, entrando para falar da sabedoria. Depois da sabedoria vem o conhecimento e depois do conhecimento vem a força. E aí nós vamos colocando na medida do possível esses vídeos aí nas sextas-feiras. Amém? Tenham uma boa sexta-feira, um bom dia, apesar do horário que o vídeo vai, mas é sempre um bom dia. Oremos. Senhor, te louvamos, te glorificamos mais uma vez por essa oportunidade, por este trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que mesmo simples, que mesmo singelo, que mesmo com muitas dificuldades, nós temos procurado, Pai amado, dar o nosso melhor. Não procurando, Pai amado, ser os melhores, mas procurando fazer o melhor segundo o que o Senhor
entregou em nossas mãos. Porque o importante, Pai amado, é realizar o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Que o Senhor continue nos dando graça, nos dando sabedoria, fazendo, Pai amado, com que a gente possa entender verdadeiramente qual é o nosso propósito e qual é, Pai amado, o nosso trabalho, a nossa função. Que o Senhor venha derramar, Pai amado, sabedoria, aumentar a inteligência, Pai amado, aumentar a força espiritual, Senhor, aumentar o conhecimento pleno, o conhecimento no Senhor, o conhecimento também, Pai amado, o conhecimento natural. Que cada um que esteja vendo este vídeo, que ele possa, Pai amado, entender que o mais importante é fazer conforme o Senhor nos orienta. Que possamos ter sabedoria, Pai amado, sabedoria para podermos realizar tudo que o Senhor colocar no nosso caminho. Que possamos, dentro da nossa sabedoria, que é desenvolvida, conhecer, Pai amado, a Tua sabedoria e sermos, Pai amado, plenos em Ti. Assim seja com cada um de nós, com cada um que está assistindo este vídeo. Essa é a minha oração, Pai amado, em nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, aquele que nos resgatou para estarmos eternamente junto de vocês. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Charles Spurgeon.